Hora de outra informação exclusiva, o Corinthians prevê um prejuízo de 50 milhões de reais com o seu clube social e outros esportes na temporada de 2025, o número é trágico. Diante de um cenário de enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês que o Corinthians projeta um prejuízo total de 272 milhões de reais em 2025. 50 milhões vem exatamente do clube social e outros esportes, como por exemplo o basquete. É por isso que você já leu recentemente que o Corinthians vai encerrar as atividades do basquete, vai diminuir consideravelmente os gastos com a natação, que sempre foi muito tradicional no Corinthians. A ideia é enxugar custos e parar de gastar dinheiro com coisas que não têm dado retorno. Sobre o clube social, importante registrar que, enquanto presidente, o Augusto Melo baixou muito o valor do título para que a pessoa se tornasse sócia do clube e também as mensalidades. Isso ajuda a explicar o porquê de um prejuízo de 50 milhões de reais com o próprio clube. Contribuição dos sócios foi em 2024 de 27 milhões de reais, em 2025 de 30 milhões de reais. Nada que cobrisse todos os gastos do dia a dia com toda essa estrutura. Até por isso, para 2026, Corinthians estima a necessidade de arrecadar com a contribuição dos sócios 35 milhões de reais. Dá para imaginar aumento das mensalidades e também um aumento bastante significativo para a entrada de novos sócios. Já havia contado para vocês que as reduções vão acontecer em todos os departamentos, incluindo no futebol profissional, que vai precisar diminuir sua folha salarial em 5 milhões de reais por mês. Hoje, os gastos com jogadores, comissão técnica e também impostos giram na casa dos 33 milhões de reais. O Timão vai precisar reduzir para algo na casa dos 28 milhões. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que na festa do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, o Tite foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o Corinthians. E o Tite, com todo jeito, disse que não falaria sobre o Corinthians, até porque o Timão tem técnico, Dorival Júnior, que é seu amigo pessoal. O Corinthians já decidiu, independentemente de ser ou não campeão da Copa do Brasil, que dispensará Ángel Romero e Thales Magno no fim dessa temporada. Dupla que custa mais de 1,5 milhão de reais por mês, tem contrato apenas até 31 de dezembro e está completamente fora dos planos, tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Thales Magno pertence ao New York City e está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro. Temporada bastante abaixo daquilo que se imaginava, 48 jogos, 6 gols e 4 assistências, foi reserva em 29 partidas e nem saiu do banco de reservas em 18 vezes. Salário de 600 mil por mês, o Corinthians precisaria gastar bastante dinheiro para comprar o atacante de 23 anos de idade, está sacramentado que ele será devolvido ao time americano. Sobre o Romero, um dos mais antigos do elenco, conseguiu uma legião de fãs no Timão por conta de toda a sua garra, raça e vontade, mas também não fica. Salário de 900 mil reais por mês. Temporada de 53 jogos, 5 gols e 3 assistências. Foi titular em 26 jogos, reserva em 27. Em 15 partidas ele foi para o banco e nem sequer foi utilizado. A avaliação é de que, apesar de líder do elenco e de gozar de prestígio com boa parte da torcida, o Romero contribui muito pouco. O investimento nele é muito fora da realidade. São dois atletas que não ficam. Só para completar, registrar que o Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, pode não ter Rodrigo Garro e Yuri Alberto. A dupla ainda é dúvida por conta de lesões. O Yuri, inclusive, tem menos chances de jogar do que o meio atacante argentino. E você? O que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Preciso falar sobre o Corinthians, a notícia é ruim. O Timão vai bater recorde de prejuízo no ano de 2025. O Timão estima um déficit de 272 milhões de reais na temporada atual. Esse é o pior resultado da história do Corinthians desde a sua fundação, batendo com folga os 177 milhões de reais de prejuízo que o Corinthians havia obtido em 2019 sob o comando de Andrés Sanches. Com uma observação importante, o Corinthians nos 9 primeiros meses do ano já havia registrado 180 milhões de reais de déficit. Se vai fechar com 272 milhões, como prevê a projeção orçamentária de 2026, isso significa que em apenas 3 meses o Corinthians vai ter mais 90 milhões de reais de prejuízo. 33 milhões de reais o custo do departamento de futebol por mês. Enormes problemas financeiros,
direitos de imagem atrasando com frequência, pagamento para outros clubes, enfim, o caos financeiro se instalou no Timão. Ah, só para completar, registrar que Augusto Melo no início da temporada previa um superávit de 37 milhões de reais para esse ano que vai fechar com 272 milhões no negativo. Por que você deve estar se perguntando, o que acontece? Por que de um prejuízo tão grande? Entre outras coisas, porque as receitas de 2024 caíram 23% na comparação com 25. 1 bilhão e 100 milhões de reais foi quanto o Corinthians faturou no ano passado, estimativa é de 859 milhões de receita nesse ano. Já em relação a despesas, elas cresceram 5%, saindo de 716 milhões para 750 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2 milhões e meio de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1 milhão e 100 mil reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é, o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais? Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Quero fechar esse vídeo para te contar tudo o que existe de verdade no mais novo escândalo envolvendo o Corinthians. Algumas semanas atrás, uma série de publicações dando conta de um desaparecimento de milhares de peças enviadas pela Nike ao Timão. Houve quem dissesse que sumiram 9 mil peças num prejuízo de 5 milhões de reais ao Corinthians. Primeira informação importante, ninguém consegue precisar quantas peças desapareceram do Corinthians. Até porque durante toda a era Augusto Melo, de janeiro de 2024 a maio de 2025, não existia controle sobre o almoxarifado. Então, se sumiram 5, 10, 15 mil peças, ninguém sabe e nem saberá, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu queria contar para vocês. A partir do momento em que o Osmar Stabile assume o Corinthians, no dia 26 de maio de 2025, logo em junho, o clube passa a criar um sistema de controle dessas peças, que não ficavam mais no Parque São Jorge, e sim no centro de treinamento Joaquim Grava.
A partir desse momento, qualquer peça retirada do almoxarifado e havia a necessidade da assinatura dos responsáveis, e somente algumas pessoas poderiam retirar essas peças. Foi nesse contexto mais recente, de 6 meses de controle, que Marcelo Munhoz, que é diretor de TI do Corinthians, fez um relatório para demonstrar quais eram os responsáveis pelas retiradas de peças, que incluem camisas, calças, calções, tênis, capas, enfim, uma série de produtos, não são só camisas de futebol, tá? E esse relatório do Marcelo apontava o vice-presidente do Corinthians, o Armando Mendonça, aquele mesmo responsável por toda a investigação do caso Vaidbet, como responsável pela retirada de 131 peças do almoxarifado. Eu tive acesso ao relatório do Marcelo e posso assegurar que dessas 131 peças apontadas por ele, o Armando pegou apenas 47 peças. Dessas 47, 10 foram usadas para a formação de 2 kits, que acabaram entregues para diretores do Corinthians que precisaram dos kits para acompanhar, por exemplo, a delegação. Então sobraram 37 peças retiradas pelo Armando Mendonça num período de 6 meses. Ele foi apontado como um dos grandes responsáveis por retiradas de peças, o que não é verdade. De 131 para 37 é uma enorme diferença. Dessas 37 peças, como é que o Armando explica a retirada de todos esses materiais? 3 calções, por exemplo, do ano passado, foram retirados para utilização própria. Ele acompanha o Corinthians em praticamente todas as viagens. E ele utilizava esses calções para acompanhar o time no dia a dia de treino, na viagem, enfim. O restante foi utilizado para fazer relacionamento institucional. Ele vai visitar, por exemplo, o dirigente de outro clube e leva a camisa. Ele vai visitar uma autoridade de São Paulo ou de outra cidade e leva a camisa como uma espécie de cortesia. Só queria, para completar, relembrar ou revelar que essa retirada de camisas para relações institucionais é algo absolutamente comum. O Memphis Depay, em uma das datas FIFA desse ano, levou 30 camisas do Corinthians para distribuir entre atletas da seleção holandesa. Funcionários do departamento de futebol, integrantes da comissão técnica e outros diretores fizeram retiradas bem superiores a essas 37 camisas do Armando Mendonça durante todo esse período. E você, o que pensa sobre mais um escândalo envolvendo o Timão? Todo aquele material que sumiu na era Augusto Melo certamente não será mais recuperado. Enorme prejuízo para o Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.